tema da mensagem de hoje é: não temas, porque eu sou contigo. Lucas 18:7, pode colocar no quadro. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos. Justiça, amado, só é justiça quando ela é feita por Deus. A justiça feita pelo homem, por muitas vezes, ela traz tormento. Na verdade, ela é a justiça feita pela força do teu braço, quando na verdade você se sente injustiçado. Mas quando ela é feita por Deus, ela traz repouso e segurança. Às vezes nós imaginamos até que a justiça de Deus demora um pouco. Não é que demora, é que nem sempre a justiça de Deus acontecerá segundo aquilo que você quer. Você se sentiu injustiçado, mas na verdade você não foi. E por isso que a justiça de Deus não veio. Tem gente que é crente e fica jogando praga nos outros. Não, Deus vai fazer. Deus vai fazer nada. Amém? Quando Deus vai fazer, não precisa ninguém mandar. Ele simplesmente faz. Isaías 32:17 diz: e o feito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. A nossa justiça, na verdade, a justiça do homem é como um trapo de imundícia. Amém? Isso é o que Isaías diz. Isaías 64:6 diz: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como um trapo de imundícia. E todos nós puxamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento que nos arrebata. Ou seja, a maior justiça é o Senhor. E Deus, além de Ele ser justiça, Ele também é misericórdia. Por muitas vezes nós queremos que Deus entre com justiça na vida de alguém, e essa justiça, segundo os nossos olhos, segundo o nosso coração, é que essa pessoa seja ferida. Mas quantas pessoas você também feriu antes de se converter? Já pensou? Quantos crentes talvez você bateu de frente, você ofendeu, você machucou, você falou mal, você se levantou? Já pensou se a justiça de Deus também com você fosse na mesma proporção que você deseja hoje? Talvez você não estaria aos pés. Mas a misericórdia do Senhor, o que ela faz? Ela se estende e nós começamos a ver a justiça de Deus. Amém? Entendemos também, amado, que ficar irado contra alguém não atrai a justiça de Deus. Se você ficar irado com uma pessoa porque você se sentiu injustiçado, você simplesmente fecha a porta para a justiça de Deus. Por quê? Porque quando nós fechamos a porta para a justiça de Deus, nós damos lugar à ira. E a ira, na sua concepção, você já está fazendo a tua justiça. Amém? Não é fácil aguardar o Senhor? Não. Mas tem muitas coisas que nós precisamos confiar. Tiago capítulo 1, versículo 20 diz assim: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Quando eu me dou o direito de ficar irado, e na minha ira eu xingo, na minha ira eu bato o pé, na minha ira eu faço uma série de situações, eu já estou provocando a justiça. Da maneira errada, como Isaías disse, da maneira imunda, é como um trapo a nossa justiça. Não vale para nada. Mas quando eu resolvo confiar no Senhor, verdadeiramente o Senhor vem, faz a justiça e me deixa feliz. Não porque o outro caiu e ficou prostrado, mas porque a graça do Senhor prevalece para todos. Amém? Embora, amado, que a justiça parece estar longe, na verdade ela está bem perto. Olha o que diz Isaías 51:5. Por estar a minha justiça, perto está a minha justiça. Vem saindo a minha salvação, e os meus braços julgarão os povos. As ilhas me aguardarão, e no meu braço esperarão. Muitas vezes ficamos loucos de raiva, ficamos irados, ficamos angustiados, mas a ira só destrói os loucos. Amém? A ira faz com que o louco perca a razão. A ira faz com que o louco, irado, perca o juízo. Jó 5:2 diz assim: porque a ira destrói o louco e o zelo mata o tolo. Nós devemos entender, amado, que nem tudo que acontece com você é coisa do diabo. Nem tudo que a pessoa fez para mim ou para você, ela fez com a intenção de te ofender e te machucar. Porque nós somos muitas vezes pegos nessa condição, dizendo: poxa, mas o que eu fiz foi sem querer. Só que todo mundo que olhou
pensou, que você falou, que você agiu, por muitas vezes, né, deu a impressão que você realmente quis machucar, quis ofender. E às vezes a gente somos pegos assim, poxa, eu imaginava que isso ia repercutir de tal maneira, foi tão inocente, tão sem querer da minha maneira, não é verdade? Da mesma maneira é o outro, que às vezes faz para conosco e a gente quer levar ao pé da letra. A mesma porção que nós julgamos, nós somos julgados. Deus não quer que nos vinguemos, Deus quer que nos aproximamos do nosso próximo. Marcos capítulo 12, versículo 31 diz assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo, não há outro mandamento maior do que esse. Amém? Mesmo que tenha nos ofendido, sabe qual é a maior justiça do Senhor para aqueles a quem nos ofendeu? O Senhor entrar na vida dele e salvá-lo e restaurá-lo, e ele reconhecer o teu erro e pedir perdão para você. Amém? Ele diz que nós devemos deixar a ira, porque isso acabará mal. O Velho Testamento diz que quando nós dormimos e deixamos acordar o dia e o sol passar pela nossa ira, é provável que isso cause uma mágoa tão grande, uma raiz de amargura que vai perdurar por muitos anos. Aquilo que te aconteceu hoje, o mal que sucedeu hoje, deixa ele hoje para trás, lança por terra. Não permita que isso cause raiz no teu coração. Salmo 37, versículo 7 diz: descansa no Senhor e espere nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do modo que executa astutos intensos. Deixa a ira, abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal, porque os maus feitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. A Bíblia diz, amado, que nós não devemos agir com ira, sabe? Está dando lugar à carne, porque hoje você não é mais uma pessoa normal, como o mundo é. Esse normal que eu falo, sabe, é carnal. Você aceitou Jesus, o velho homem morreu, de vez em quando ele quer tentar ressuscitar, sabe? Agindo como uma pessoa que não nasceu de novo, mas lembre-se, você foi lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Amém? Nós somos diferentes, precisamos agir diferente. Embora que o nosso lado humano, por muitas vezes, ele quer, sabe, prevalecer, principalmente no sentido de quando você é confrontado, quando alguma coisa não dá certo. Não adianta xingar, tem crente que até hoje fala palavrão, infelizmente, sabe? Achando que falar palavrão vai resolver alguma coisa. Achando que se falar, xingar, murmurar, espraguejar, vai resolver. Pelo contrário. É o todo que está deixando se levar para uma situação que não vai levar a nada. Na verdade, vai a prejudicar. Efésios 2,2 diz: em que no outro tempo andasse segundo os cursos deste mundo, segundo os príncipes das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a nossa vontade, a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Amém? Então, para que se misturar? Pastor, não é fácil, tem hora que é muito difícil, mas ninguém está dizendo que é fácil. A Bíblia diz que nós devemos, amar, deixar de lado uma série de coisas para que tudo lhe vá bem. Se você levar o pé da letra, sabe? Você não vive neste país nem mundo nenhum. Se eu começar a interpretar que todo imposto que eu pago, eu estou dando na mão de políticos corruptos que existem no Brasil, e que eles estão, sabe, crescendo financeiramente, não fazendo nada para o país, eu paro de pagar imposto, eu passo a ser um sonegador, automaticamente eu passo a ser um fora da lei que não agrada ao Senhor. Cada um vai prestar conta daquilo que fez, independente de ser cristão ou não. Todos prestarão conta. A Bíblia diz que toda autoridade na terra é delegada por Deus. Um dia o Senhor vai prestar conta. Olha, você foi prefeito, você foi governador, você foi presidente, eu te dei essa autoridade e você fez o quê? Você fez isso errado. E nós seremos julgados como cristãos, não para a condenação, mas para a salvação eterna, para o galardão. Amém, irmão? Se você ainda percebe que há ira no seu coração, infelizmente, amado, você não pode impor as mãos sobre ele. Amém?
Você não pode orar pelas pessoas. Tem gente que anda irado, fala palavrão, xinga, sai no tapa com todo mundo e depois se acha no direito de pôr a mão na cabeça de alguém e orar por ela. Louco é quem deixar. Olha o que diz 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira nem contenda. Quando há ira, quando há contenda, você não é habilitado para orar, para interceder, para impor as mãos. Porque se orar, interceder e impor as mãos, tanto a pessoa se prejudica, como você entra numa guerra em que você não pode ganhar. Amém? Mas tem uma coisa boa para te dizer. Deus sempre faz justiça aos seus escolhidos, aos seus santos. Se você, como eu, foi acometido por algum ato de injustiça, de traição, coisa do tipo, deixa na mão do Senhor. Não fique espraguejando, dizendo, não, você vai ver. Deus vai bradar do céu. Para de ficar, sabe, falando entre linhas, amaldiçoando. Porque aquele que mexe com o ungido de Deus, mexe com o próprio Deus, verdade. Mas um ungido santo, ungido briguento, cheio de ira. Na verdade, a justiça vem é para ele, para que ele se converta. Amém, meu irmão? Deus, ele não deixa nenhum inocente padecer, porque Deus é justo. Independente se quem foi injustiçado foi o outro que não é cristão. Deus não olha nessa hora quem é crente e quem não é. Ele olha aquele que foi injustiçado. E se você pede a justiça de Deus, cuidado, porque no processo do seu pedido, você pode ser aquele que não merece a justiça, mas sim o castigo. Amém? 1 Samuel 26, 9 diz, e disse Davi a Abissai, nenhum dano lhe faça, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente. Se você realmente é inocente, fique em paz. Porque a família, o chefe, o patrão, o vizinho, sabe, o bandido, seja lá o que foi, e fez algo para você, e você entregou na mão de Deus, pode ter certeza que Ele vai fazer. A ordem de Deus realmente é não tocar nos ungidos dele. Amém? 1 Crônicas 16, 22 diz, não toquei nos meus ungidos e aos meus profetas, não falais e não façais mal. Amém? É por isso que nós devemos ter o código de honra. Aprender a honrar. Honrar em todos os sentidos. Amém? Principalmente aqueles que servem o Senhor. Porque Deus cobra. Deus os guarda. Na verdade, como a menina dos seus olhos. Está em Salmo 17, 8. Guarda-me como a menina do olho, esconde-me debaixo da sombra das tuas asas. Ele também fala que dura coisa é recalcitrar contra o agrilhão. Ou seja, às vezes nós estamos sendo, provados por Deus e não adianta você espernear. Porque se nós pedimos a justiça, se nós somos aqueles que estamos cometendo a injustiça, esse agrilhão virá sobre nós, sabe? O Senhor lembra Paulo aqui quando deveria sofrer pela perseguição dos santos. E Paulo certa vez disse assim, Senhor, eu não aguento mais esse espinho na carne. O Senhor disse, Paulo, a minha graça te basta. Tantas coisas que você fez. Você está apenas colhendo parte daquilo que você fez. Atos 26, 14 diz, e caindo nós, todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e uma língua hebraica dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Se Deus está tratando conosco, deixa Ele tratar. Se você está vendo a justiça de Deus na vida de alguém que você ama, não entre na frente. Duro é aquele que entrar na frente e tentar paralisar. Sabe? E como ainda assim não bastasse, quem age no tipo de traição, como acontece com os ímpios, sofrerá também com os ímpios. Salmo 32:8 diz, instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não seja como o cavalo nem como a mula, que não tem entendimento e cuja boca precisa de cabresto. E freio para que não se cheguem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Amém?
A palavra, amada, é muito clara quando diz que os que semeiam o mal também vai colher. Tudo na nossa vida é uma semeadura. E aquilo que nós semeamos é o que nós iremos colher. Por que essa palavra hoje, pastor? Porque 2015 caiu. Nós não podemos pedir justiça de Deus se nós cometemos a injustiça. Devemos, ser justificados e de perdão. Olhar aqueles que nos ofenderam de uma maneira diferente e dizer: Senhor, eu não quero ser crucificado por estas vidas que me condenam, que me julgam, mas também não posso ser conivente com o erro. Tem coisas que não adianta a gente falar, que é melhor sair de perto. Porque se você bater de frente, o que vai acontecer? Vai acontecer briga, vai acontecer ira. E na ira a gente fala coisa que não deve falar. Então simplesmente ora: Deus, chegou o momento do Senhor tratar. Mas cuidado, quando Ele começar a tratar, não entra na frente não. Ai, coitadinho, coitadinho. Deus sabe a hora de parar. Amém? Paulo já era apóstolo, já era homem de Deus, e ele ainda continuava com espinho na cara. Deus sabia por que Paulo tinha aquele espinho na cara. Paulo era um homem que impunha as mãos sobre as pessoas, eram curadas imediatamente. Mas por que ainda o espinho na cara? A Bíblia diz para que o Senhor disse para ele: para que você não se exalte, Paulo, porque todo poder, toda honra e toda glória é minha, não é sua. Você apenas vai ser um instrumento. Você será o oposto do que você sempre foi. Antes você matava a crente. Agora você é crente que vai abençoar aqueles que precisam de crente. Amém? Já pensou se Deus agisse na mesma proporção? Não daria oportunidade para o apóstolo Paulo, como um dos maiores apóstolos que teve, o homem que mais ganhou vida no reino de Deus. O Senhor simplesmente ia, eliminar ele lá atrás. Quando ele caía do cavalo, a caminho de Damasco, já caía morto, duro, esturricado. Mas não, a misericórdia do Senhor se estende. Jó 4,8 diz assim: segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade semeiam mal, colhem o mesmo mal em porção dobrada. Às vezes a gente olha e fala: poxa, mas tem tantas pessoas que matam, roubam, que fazem coisa errada, e não acontece nada com eles. Eu que estou na igreja, certo do Senhor, às vezes é uma luta desgramada para a gente sobreviver. Irmão, é o que o salmista diz: não cobice aquilo que o ímpio faz, porque o mal que ele está semeando, ele vai colher uma porção dobrada. Sabe? Às vezes a gente vê alguém e fala: nossa, por que fulano está passando por isso? Uma pessoa tão boa, tão abençoada. Não entendo por que Deus permite essa pessoa passar por isso, tanto sofrimento. Os filhos abandonaram no asilo, ou talvez o marido deixou nesta idade, essa pessoa com 80, 90 anos tão boazinha. Você não sabe do passado dela. Você não sabe do passado dele. Você não sabe o mal que essa pessoa plantou lá atrás para estar colhendo agora. Não é verdade? A mesma coisa, a pessoa usou droga a vida inteira, usou crack, todo tipo de coisa, matou, roubou, tudo bem, se converteu. É um outro homem. Mas o fruto daquilo que ele consumiu, toda aquela droga que ele consumiu lá na frente, Deus pode curar? Pode. Mas ele também pode passar por processos difíceis. E no que ele passar pelo processo difícil, vai ser de testemunho para outros. E ele vai poder dizer: olha, não usa, porque eu usei e hoje eu estou passando por isso. Alguém pode dizer: mas o Senhor te salvou, salvou a minha alma. Deus não é obrigado a salvar o meu corpo, porque esse corpo vai voltar ao pó. Ninguém vai viver eternamente. Amém? Aquilo que o homem plantar, semear, é o que ceifará. É o que diz o livro de Gálatas. Gálatas 6,7. Não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, o Espírito ceifará a vida eterna. E a única semente que produz dúzias de fruto, amém? É aquilo que você semeia. Portanto, meu irmão, a cada dia nós devemos aprender a entregar os nossos caminhos ao Senhor, a confiar nele, o demais ele fará. Amém? Tem
Tem dia que você diz, meu Deus, e agora? Como que eu oro? Para que eu continue, para que eu pare? Às vezes não fica meio sem saída, sem saber o que fazer. Saiba que Ele está no controle, mesmo que você não saiba o que fazer. Salmo 37:1 diz, não te indignes por causa dos maus feitores, nem tenha inveja dos que praticam iniquidade. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Amém, irmã? E o que se refere à justiça? Entregue os seus caminhos, os seus inimigos a Ele, pois o que semeia a justiça colherá a recompensa verdadeira. Provérbios 11:17 diz, o homem bom cuida bem de si mesmo, mas o cruel prejudica o seu próprio corpo. O ímpio faz obras falsas, mas para o que semeia a justiça haverá galardão fiel. Provérbios 11:19, com a justiça encaminha para a vida, assim que segue o mal vai para a sua morte. O que depender de você, tenha paz com os homens, tenha paz com todos. Amém? Em 2015 nós vamos ter muitas mensagens sobre perdão, sobre ter paz, porque o toque da trombeta está por vir. Jesus está às portas. Você pode ser o melhor crente, você pode ser a pessoa mais dedicada à obra, mas se você não tiver comunhão com o teu irmão, se você não tiver em paz com pessoas do seu lado, até aquelas que não estão, Deus pode nos cobrar isso. Amém? A pessoa que fique de mal de mim, mas eu não tenho que ficar de mal dela. Eu não posso mudar a cabeça dela para ela ficar meu amigo, né? Mas eu posso chegar lá e falar, olha, eu vim aqui para conversar com você, vamos passar uma borracha no passado, me perdoe, eu também te perdoe, e ponto. Se der para andar junto, muito bem, se não der, nós devemos continuar. Porque a hora que a trombeta realmente tocar, o toque da trombeta, você está pronto para ter encontro com o Senhor? Será caída, não ficou guardada no seu coração? Não, pastor, meu coração é limpo, eu não sinto nada, até que toque naquela ferida, até que toque naquele assunto. Não é verdade? Até que aquela pessoa apareça na tua frente, até que a afronta se levanta. É essa hora que a gente precisa saber se estamos curados. Não remontou a raiva, sabe? Deixe nas mãos daquele que ama você, pois o Senhor não quer te ver envergonhado. Amém? Recentemente eu recebi um vídeo, acho que você já deve ter visto, de uma mulher que ela começa a falar de amor, de perdão, e ela fala, olha, eu quero falar de paciência, de mansidão. Você viu? E o menino começa a chamar ela. Ela, calma, meu filho. A mãe está fazendo um vídeo aqui. Calma. E ele, Chegou uma hora que ela começou a xingar ele tudo quanto é mundo. Sai daqui com esse cachorro nojento. E pronto. Quer dizer, cadê a mansidão? Não é? Tudo bem que aquilo pode ser uma brincadeira, mas na vida real é isso. Você prega uma coisa, ensina uma coisa, mas na prática faz outra. E nós devemos estar com o coração limpo. Sabe? Porque quando nos apresentarmos diante de Deus, é de coração limpo que precisa estar. O Senhor diz, para cada dia de vergonha, o Senhor quer lhe dar dupla honra. Isaías 61:7 diz assim, em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra, em lugar da afronta, exultarei a vossa parte. E por isso, na sua terra, possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Mas isso é para quem confia no Senhor. Para quem se apresenta de coração limpo. Amém? Então, meu amado, você tem toda a oportunidade de se apresentar diante do Rei. Talvez este ano você vai, no final do ano aí, Natal, Ano Novo. É muito natural que as pessoas se encontram e este é o momento de você liberar perdão. Entrar o ano de coração puro, limpo. Amém? Quem sabe o dia que vai morrer aqui, Matião? Ninguém sabe. Pode ser daqui a pouco. O Senhor está nos dando mais uma oportunidade. Aplauda o Senhor.